Bom dia, turma. Mais uma videoaula dando orientações e explicações da atividade dessa semana. Olha, essas atividades é uma continuação da atividade da semana passada, que nós já introduzimos os conceitos de produtos notáveis. Tá? E o roteiro da atividade está descrito aqui, que vocês vão ter que fazer a atividade da página 68, 69 e 70. E eu introduzi aqui também o link da videoaula do Centro de Mídias, que essas atividades foram feitas a partir das aulas do Centro de Mídias. Habilidade: compreender os processos de faturação e expressões algébricas com base em suas relações com produtos notáveis. E o objetivo dela: como resolver as expressões algébricas com foco no quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Primeira coisa, expressões algébricas. Aqui a professora colocou um conceito. Eu quero que isso aqui que vocês copiem no caderno, que são informações do que é uma expressão algébrica, tá? E as expressões algébricas, elas são o quê? Elas são aquelas que representam números e letras nas operações. E temos alguns tipos de expressões algébricas. Nós temos os monômios, e nós temos os polinômios. Monômios é quando nós temos somente um termo, tá? Que as expressões algébricas, elas são, olha aqui, a professora colocou uns exemplos. X mais 5, b ao quadrado menos 4ac, e 3/5 de m mais 1/6 de mn ao quadrado mais metade de n. Onde que as expressões algébricas nós temos os coeficientes, que são os números, e nós temos a parte literal, que são as letras. Por exemplo, x ao quadrado. Isso daqui é uma expressão algébrica, tá? Quando não tem nenhuma letra, ele vale 1. Então, quem é o coeficiente? O coeficiente é 1. Quem é a parte literal? É o x ao quadrado. Por exemplo, outra aqui, ó. 2yx mais 3x. Quem são os coeficientes? Os coeficientes são 2 e 3. E as partes literais? As partes literais são as letras y e x. Essas são as partes literais. E como eu sei que elas são monômios e polinômios? São dependentes dos termos que tem. Observa que aqui, ó, eu tenho 2 termos. Isso quer dizer que esse aqui é um polinômio, tá? E esse aqui, quantos termos eu tenho? Um termo. Então, esse é um monômio e esse aqui é um polinômio. Isso aqui é só uma introdução para vocês compreenderem o que é uma expressão algébrica, o que são os coeficientes e os que são a parte literal. Aqui, ó, vocês vão ver, mas relembrando, ó, essa atividade, esse conceito aqui, a professora passou na atividade da semana passada. Então, o que eu sugiro? Que vocês peguem o arquivo, releiam o arquivo, tá? Porque aqui nós temos aqui a introdução, a soma do quadrado de dois termos, tá? O quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença, tá? O produto da soma pela diferença, então seja a diferença dos quadrados. Então são esses 3 itens que nós vamos trabalhar nas próximas atividades. Página 68 do caderninho do aluno, tá? Aqui, ó, que será quadrado da soma de dois termos. O que é o quadrado da soma de dois termos? Presta atenção. A mais B elevado ao quadrado. O A, ele é o primeiro termo.
E o B, ele é o segundo termo. Isso daqui é uma regra. Isso daqui é como se fosse, você está falando a fórmula, que é a resposta disso daqui, ó. Então, vamos lá. Olha, presta atenção. Que é o quadrado do primeiro termo, mais, olha só esse sinal aqui dentro. 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se você não compreendeu, leia de novo. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, ou seja, a multiplicação, mais o quadrado do segundo termo. O exercício 3.3, o que você vai fazer? Você vai calcular geometricamente a área dos quadrados. Se você fizer o exercício, ó, só a letra A, eu vou fazer só a letra A. Você vai fazer a letra B e a letra C. Não é 5 mais 4 elevado ao quadrado? Então, o que é representar geometricamente? Você vai fazer um desenho, um quadrado, onde que esse lado aqui, ó, esse é dessa forma você vai fazer. Esse lado vale 5, o primeiro termo, o 4 é o segundo termo, aqui e aqui. Os outros vai fazer a mesma coisa. Vai fazer 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. E 4 vezes 4, 16. Você vai somar tudo. 25 com mais 40 com mais 16. Vai dar quanto? 40, 65 com mais 16. 81. Vamos tirar a prova? Quanto que é 5 mais 4? Não é 9? 9 vezes 9, 81. Certinho. Você vai fazer a mesma coisa com a letra B e a letra C. Exercício 3.4. Presta atenção. Você vai representar nessa figura geométrica os lados. O primeiro termo vale x, o segundo termo vale y. Isso daqui que você vai fazer x e y. X e y. Tá? Então, é isso que você vai fazer. Você vê que ficou meio desproporcional, tá? Mas é um quadrado, tá bom? Então, você vai escrever a expressão algébrica, vai fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. X vezes y, xy. Y vezes y ao quadrado. E você vai escrever a expressão aqui, que ele vai ser praticamente semelhante a esse. Só que no lugar de A será x e no lugar de B será y. 3.5. Se você vê o que você consegue fazer para completar essa tabela. Se você observar esse x aqui, ó, é multiplicação, tá? Ó, não é letra que tá lá no exercício, é multiplicação. Que nem a professora acabou de mostrar aqui, ó, aqui em cima. Então, ó, o primeiro, a mais b elevado ao quadrado. Você tem o primeiro termo vale a, o segundo termo vale b. Como que a gente faz? Que é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Eu vou fazer só esse. Quem é o primeiro termo? É 5. Quem é o segundo? É k. Então, vamos fazer o quadrado do primeiro termo, que é o 5, mais 2 vezes 5 vezes k, mais o quadrado do segundo termo. Arrumando, vai dar 25 mais 2 vezes 5, 10k, mais k ao quadrado. A mesma coisa vai fazer com o x e o 4. O x é o primeiro termo e o 4 é o segundo. Olha aqui, 81. Você sabe que o primeiro termo sempre foi multiplicado ao quadrado. Qual o número que multiplicou por ele mesmo dá 81? É 9. Que número que eu multiplico por 9 vai dar 18? Hã? Certo? Olha, já tá aqui, ó, 9. Qual é o segundo termo? É o z, ó.
tá? Então, esse daqui, o primeiro termo vai ser 9 mais z. Aí, ó, quadrado do primeiro, 9 vezes 9, 81. 2 vezes 9, 18. E z ao quadrado. E o restante é com vocês. Se você não conseguir fazer, entre em contato com a professora. Complete esse primeiro aqui. Opa, tem uma raiz quadrada aqui, eu vou fazer para vocês. Quem é o primeiro termo? É y. Quem é o segundo? Então, vai ficar y ao quadrado mais 2 vezes raiz de 3y mais raiz de 3 ao quadrado. Quando tem essa situação, eu corto 2 aqui e 2 aqui. Ele vai ficar assim, y ao quadrado mais 2 vezes raiz de 3y. Isso aqui eu não consigo resolver, mais 3. Pronto. Essa é a resposta desse daqui, tá bom? Então, o restante fica sendo com vocês. A professora praticamente resolveu com vocês. Atividade 69, presta atenção. Vocês têm, olha, vocês têm uma figura. Você vai fazer, você vai calcular as áreas dessa figura, tá bom? Você vai calcular. Olha, ó. Pega essa primeira. 1 vezes 1, 1. Esse lado aqui vale quanto? X. Então, vai ficar quanto aqui? 1 vezes x, x. Aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. E o do meio, ó, x vezes x, x ao quadrado. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar x. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar x. Aqui vai ficar 1, aqui x, aqui 1, aqui x. Vai somar tudo, soma tudo. Começa pelo de dentro, x ao quadrado, então ele vai ficar x ao quadrado mais 1. Quantos 1 eu tenho? 1, 2, 3, 4, não é? E quantos x eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4x. 1, 2, 3, 4. Pronto, está resolvido. Essa é a fórmula, tá? Que representa a área do canil, tá bom? Algebricamente, qual será a nova área do canil? Essa é a expressão algébrica. 3.7. Sabe-se que a área do quadrado, cujo lado, essa daqui também está na página 69. A área do quadrado, cujo lado é dada pelo x mais y ao quadrado, e x vezes y é igual a 10. Dessa forma, encontre a área desse quadrado, sabendo que ela é inferior a 100 unidades de área. Ela é inferior a 100, tá bom? A multiplicação de x e y vai dar 10, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar calcular, ó, x mais y ao quadrado e x vezes y é igual a 10. Aqui eu sei qual que vale quanto. Aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, eu vou resolver com vocês. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Só que, olha só, x vezes y eu tenho 10. Tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais, olha aqui, x vezes y. X vezes y. Então, eu vou substituir esse daqui por esse, ó. 2 vezes 10 mais y ao quadrado. X ao quadrado com mais 20 com mais y ao quadrado. Tá? Então, como que eu posso fazer? Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, se eu colocar, eu vou montar aqui, ó. X ao quadrado mais 20 mais y ao quadrado, certo? Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que determinar qual que é a área
desse quadrado. Que eu sei que a multiplicação desses dois números vai dar 10. Que número que eu multiplico um pelo outro vai dar 10? Qual o número que vocês acham? A tabuada do 10. Quais são os únicos valores que dá para multiplicar que vai dar 10? Então, eu tenho os possíveis valores. Vamos colocar possíveis valores. Se eu tenho 1, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10. Se eu tenho 2, se eu multiplicar por 5, eu vou ter 10. Ou ao contrário, se eu tiver o 5 e multiplicar por 2, eu também vou ter 10. Eu só tenho ou é 1 ou 10, ou eu tenho o 2 e o 5, certo? Então, só posso usar um desses valores. Se o x vale... Vamos colocar, ó, vamos fazer geometricamente. Vamos fazer geometricamente. Eu sei que o primeiro termo vale x e o segundo termo vale y, tá? Quem é o maior? Eu vou colocar o 5. Quem é o menor? O 2, tá? E aqui vale 5, aqui vale 2, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4. Ele tem que dar menor que... Qual o valor? Ele tem que dar menor que 100. Então, eu vou somar tudo. 25 com mais 20 com mais 4. Que vai dar 49. 49. Então, essa daqui é uma das possíveis soluções, tá bom? Tá vendo, ó? Então, quer dizer que esse lado aqui vale quanto? 5 com mais 2, 7. E esse lado vale quanto? 5 com mais 2, 7. 7 vezes 7, 49. Ele foi inferior a 100? Foi inferior a 100. Então, os possíveis valores de x e y pode ser 5 e 2. Eu praticamente já resolvi com vocês. Agora essa próxima atividade está na página 4, que é a diferença dos termos, tá? Mesma coisa, ó. Enquanto aqui a soma do quadrado dos termos, eu tenho aquela regrinha que eu coloco lá o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Nesse caso aqui, ó, eu não posso esquecer que eu tenho um menos aqui, ó. Então, esse menos, ele entra na regra, sendo que o primeiro termo vale A, o segundo termo vale B. Ó, o primeiro termo A, o segundo termo B. A regrinha é a mesma, só que eu coloco aqui menos, esse menos, ele vem para cá, ó, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo termo. Por que menos? Porque, ó, o produto do primeiro termo pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, o que você observa? Ó, eu coloquei essa figura aqui, ó. Opa. Você observa? É A menos B, que é só o quadrado maior que está pintado, que está a parte colorida. Isso significa o quê? Que a soma dessas duas áreas, dessas três áreas aqui, ó, elas serão subtraídas, tá? Então, vai ficar o que eu vou ter? Eu vou ter o resultado de tudo menos a subtração da soma dessas três figuras, tá? E a fórmula, ela fica assim, ó, o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro termo menos o dobro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, 4.1. Qual é a área do quadrado branco a seguir? Olha, tá vendo, ó? Eu sei que tudo isso aqui, ó, aqui vale x e aqui vale x também, tá? Ele está lá na página 69 do caderninho do adulto. Então, esse daqui é uma expressão, esse aqui já está pronto, esse aqui já está pronto. E qualquer expressão algébrica na forma de A menos B ao quadrado,
certo? Nós temos o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Com base nessa informação, escreva o que vem a ser o quadrado da diferença dos dois termos. O que você vai fazer? Você vai calcular a área de 89 ao quadrado. O que é 89 vezes 89? Coloca o valor. 77 ao quadrado, 77 vezes 77, coloca o valor. 98 ao quadrado, 98 vezes 98, coloca o valor. A 4.3 você vai resolver algebricamente. Do mesmo modo que foi feito com a soma dos quadrados, você vai fazer também com a diferença dos quadrados. Observe que a professora, eu peguei o exemplo, eu peguei a letra C e eu já fiz aqui, ó. Então, o primeiro termo quem é? É o K. O segundo termo, raiz cúbica de 3. Então, o que eu fiz? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do K vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Esse daqui, esse eu cortei. Então, ficou quadrado do primeiro menos 2 vezes K vezes raiz de 3 mais 3. Essa é a resposta. Quando eleva ao quadrado o número dentro de uma raiz, eu posso eliminar o expoente 2 e a raiz. E só fica o número da raiz. Você vai fazer a mesma coisa. O quadrado do primeiro, olha a letra A, você vai fazer a mesma coisa, ó. Vai ficar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quanto que é 2 vezes 3? 6. X. Mais o quadrado do segundo. 3 vezes 3, quanto que é? 9. Já tá pronto aqui. A letra A vai fazer a letra B e vai fazer a letra D. E o último, na página 70, que é a diferença dos quadrados. Quando você vê esse tipo de situação, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, isso significa que ele é o produto da soma do primeiro pelo segundo vezes da diferença do primeiro pelo segundo. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez no exercício 4.2. Você vai subtrair as áreas abaixo utilizando o produto da soma pela diferença do lado dos dois quadrados. 17 ao quadrado, faz o cálculo. Quanto que é 17 vezes 17? Coloca o valor. Menos, quanto que é 13 vezes 13? Coloca o valor. Olha aqui, ó. Quanto que é 5 vezes 5? 25. 2 vezes 2? 4. 25 menos 4? 21. Tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa com A, o B e o C, do mesmo modo que a professora fez nesse exemplo aqui. Se você não consegue fazer a conta, utilize uma calculadora. E o exercício 5.6 e 5.7 você vai resolver. Você tem um quadrado de lado 10, ó, 7 com mais 3, 10, 7 com mais 3, 10. Presta atenção. Se você colocar 7 com mais 3 dá quanto? 10. Quanto que é 10 vezes 10? Você vai fazer 10 ao quadrado. É quanto? Aí, só que você não tem essa partinha aqui. Esse resultado, 10 vezes 10, é tudo. Agora ele quer saber quanto que é, quanto falta aqui dentro. Você tem 7 vezes 3 é quanto? 21. A mesma coisa aqui, 7 vezes 3 é quanto? 21. Quanto 7 vezes 3 você tem aqui? Eu tenho 4, professor, então vai fazer 4 vezes 21. E subtrair do total de 10 ao quadrado. Aí você vê quanto é que falta, que é essa partinha que falta aqui, tá bom? E o 5.7 vai fazer a mesma coisa, olha, de um lado do quadrado, lado misterioso, e você tem aqui dentro quadradinho de 5 centímetros. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Se esse pequenininho vale 25, quantos 25 cabe aqui dentro? De um quadrado de lado misterioso foi tirado um quadradinho de lado 5 centímetros, sabendo que a região que sobrou foi maior de 119. Você pode me dizer quanto vale o lado misterioso? Usa a tua estratégia. Se esse pedacinho vale aqui 125, se cada pedacinho desse vale 5,
Quantos pedacinhos desses eu tenho? Usa a sua estimativa, usa a tua criatividade, coloca a tua cabecinha para pensar, para determinar quanto é que vale esse lado aqui, tá bom? Boa sorte, bons estudos. Qualquer coisinha, entre em contato com a professora, que a professora vai estar à disposição, tá bom? Aguardo o retorno das atividades anteriores. Obrigada.